O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez conosco, o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Muito bem, alegria de estar de novo diante dos telespectadores do programa Transição. Lembrando que o Dr. Alberto Almeida é médico homeopata e terapeuta transpessoal e tem o seu trabalho radicado lá na cidade de Belém do Pará, né, Alberto? Alberto, um outro tema hoje que nossos amigos de casa têm solicitado muito, né, é sobre a culpa e o auto-perdão. Seria interessante que você falasse um pouquinho sobre o que é o perdão. O perdão é a atitude que envolve a misericórdia. Jesus foi enfático ao dizer que nós deveríamos avançar na misericórdia, dizendo, bem-aventurados os misericordiosos. Toda pessoa que detém de misericórdia, ela dispõe do subproduto chamado perdão, que a etimologia da palavra já embute doar, perdoar. Doar inteiramente, doar integralmente. Perdoar é ser capaz de poder fazer um movimento oposto à negatividade, capaz de transpô-la de uma forma inteira, completa. O perdão pode ser uma atitude, quando eu peço desculpa a alguém, pisei no pé, desculpe. Quando no telefone eu digo uma coisa e foi equivocada, eu digo, por favor, eu me enganei, me desculpe. É o perdão de um momento, mas habitualmente o perdão é um caminho que eu preciso percorrer. Às vezes eu preciso de um dia, às vezes eu preciso de uma semana, às vezes eu preciso de um mês, às vezes eu preciso de uma década, quando a lesão é muito grave. É uma atitude, portanto, sucessivamente que se repete de autodoação, de amor, porque o perdão é filho do amor, e nós vamos então fazendo essa caminhada de reparação, de refazimento, de recuperação, face a uma culpa ou uma mágoa. A mágoa, se você me lesa, a culpa, se eu lesei você. É o verso e o antiverso de uma mesma medalha, culpa e mágoa. O perdão é a medicação para a culpa e para a mágoa. É, portanto, uma atitude de um homem inteligente, mas, sobretudo, das pessoas corajosas. Porque os covardes não perdoam, eles se vingam e se automutilam. Mas aqueles que perdoam são capazes de se reconciliar com o outro, reconciliando-se consigo próprios. Você comentou no bloco passado também sobre a ação dos espíritos, né, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Assim sendo, você acha que é fácil a gente se perdoar, aí estando sujeitos à ação desses espíritos que procuram cada vez mais atrapalhar as nossas vidas, né, Alberto? Sim, mas penso que somos capazes de nos perdoar na medida que entendemos que nós é que fazemos a escolha. Como numa balança, as entidades infelizes tentam me influenciar para o mal e as entidades felizes para o bem. O meu livre-arbítrio me pende para um lado ou para o outro. A escolha é nossa pelo perdão. Não é difícil perdoar se a nossa escolha é pelo perdão. É difícil concluir o perdão, porque em sendo uma caminhada, eu preciso persistir, me alongar, me entregar ao perdão, superar o meu orgulho, que é o grande obstáculo ao perdão, passar por cima do meu egoísmo ou transmutá-lo em caridade, quando ele se antepõe ao perdão, impedindo-me de me reconciliar com o outro. Mas ele, se representar a minha escolha, eu vou fazer o caminho que Jesus propôs quando assinalava, reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao oficial de justiça e o oficial de justiça te encerre na prisão. O Espiritismo é uma doutrina fabulosa, porque analisa essa passagem de uma forma espetacular. O Espírito Emmanuel diz que a proposição de Jesus é a autorreconciliação primeiro, porque ele diz, reconcilia a ti com o teu adversário, é um segundo passo. Nós precisamos nos reconciliar conosco mesmos, fazendo o auto-perdão a base para o perdão ao outro. Se eu me reconcilio comigo mesmo, eu sou capaz de me reconciliar com o meu adversário, com o meu opositor,
com aquele que se coloca na posição do inimigo. E eu preciso fazê-lo enquanto estou em marcha com ele, dentro do lar, no trabalho, na vizinhança, no condomínio, na escola. Eu preciso fazer isso, porque a fala de Jesus ela é emblemática. Porque se você não fizer isso, você será entregue ao juiz. O juiz é a consciência, que te entregará ao oficial de justiça. O oficial de justiça te encerrará na prisão e tu não sairás de lá até que tu pagues o último ceitil. É uma ideia da reencarnação embutido aí. O juiz pode ser Deus implantado em nós mesmos, na nossa própria consciência. Os oficiais de justiça são os benfeitores espirituais. Culpado, caindo em mim, eu peço aos espíritos amigos que me ajudem a recompor-me. E eles me ajudam, colocando-me na prisão, entre aspas, num novo corpo, para que eu ali repare as minhas faltas. Quantas pessoas reencarnam num corpo mutilado, com uma oligofrenia, com uma hidrocefalia, com autismo. São criminosos que não se reconciliaram consigo, nem com a sociedade, nem com o outro. Entregue-se a si mesmos diante da consciência cósmica, arrependem-se, são entregues aos oficiais de justiça, que são os benfeitores espirituais, eles conduzem à prisão, que é o novo corpo, até que aquele ser repare a sua falta, esgote todo o seu processo de reparação. Vejam que visão bela! Às vezes, a prisão é reencarnar e ter como filho o meu inimigo do passado, e eu preciso resgatar, através de uma relação difícil, uma pendência que ficou na outra posta e que eu negligenciei, e agora eu sou chamado até o último centavo a devolver pelo meu filho a lesão que eu lhe perpetrei. Por isso, o perdão é uma escolha que Jesus nos propôs, que começa pela autorreconciliação e vai ao encontro do outro. Se o outro não quiser, aí já é uma escolha do outro, mas eu estou em paz com a consciência e preciso fazer enquanto estou ao lado do outro. Telefone para aquele com quem você está com dificuldade. Faça uma carta, passe um e-mail, mande um torpedo e comece esse caminho da reconciliação enquanto você caminha com ele. Não espere uma outra vida, faça isso já, nessa vida. E aquele que não consegue perdoar, Alberto? Às vezes há dramas com ele que são tão intensos, tão gigantescos, que é muito difícil perdoar num tempo curto. Um pai que vê a sua filha violada, uma mãe que vê o seu filho acidentado por alguém que estava alcoolizado, avançou, por exemplo, na calçada e lesou letalmente o seu filho. Dramas de uma calúnia que corrompe um profissional que nunca mais consegue se colocar no mercado de trabalho em função de uma calúnia. Quantos processos dramáticos são tão graves que, se o espírito não é um espírito muito superior, ele precisa de tempo para estabelecer o perdão. Mas ele não pode desistir, porque a dor foi muito grande, a lesão foi muito imensa, ele precisa treinar o perdão, através de pequeninos atos. Em psicologia a gente chama treinar em terreno neutro. Eu não posso fazer o enfrentamento da pessoa, eu faço lateralmente com outras. Eu não posso me auto-perdoar. De pronto, eu começo, mediante perdõezinhos, pequenas atitudes, a ir ampliando a minha capacidade de autodoação, para que um dia eu possa avolumar uma competência de amor capaz de fazer face àquela demanda que foi muito intensa, aquela dor que foi gigantesca. Porque só os espíritos nobres, diante das graves lesões, conseguem perdoar incontinente. Aqueles que pertencemos à condição do homem comum, precisamos de um tempo. E às vezes nós não conseguimos perdoar, não conseguimos nem ouvir falar. Então nós precisamos ter indulgência conosco, mas não desistirmos do perdão. Porque o perdão é bom para quem perdoa, não é bom para quem é perdoado. Quem é perdoado às vezes nem aproveita, comete o mesmo equívoco com outra pessoa. Mas quem perdoa é como se oferecesse flores. Quem oferece flores está sempre perfumado, mas quem recebe pode jogar as flores no lixo. Então, a nossa atitude de perdoar é daquele que vai se beneficiar pelo ato de exercer o perdão ao outro ou a si mesmo. Nunca desistir de perdoar. Se não conseguir fazer face, vai experimentando, usando mecanismos outros, substitutivos, vá treinando perdõezinhos, como se faz um maratonista, que treina todos os dias para um dia fazer o enfrentamento de uma grande competição.
E quais são as sugestões de Jesus para o perdão, Alberto? Jesus é magnífico, porque ele coloca o perdão em dois patamares. Ele inicia colocando o perdão, por exemplo, na oração dominical da cristandade, quando diz: Pai, perdoa à minha medida que eu for perdoando aqueles que me têm ofendido. Para que pudéssemos não perder de vista que perdão não é uma coisa dramática, que não são os grandes momentos só que nós somos chamados ao perdão, que o perdão é uma necessidade do cotidiano. Todos os dias nós nos magoamos, nos ferimos, magoamos alguém. Todos os dias deveríamos fazer o balanço do dia e telefonar para refazer o caminho, pedir desculpa para um companheiro, dizer: eu tratei mal você, ou então eu disse isso, ou então ir ao encontro de uma pessoa e dizer: puxa, eu me senti magoado com o que você me disse. É uma necessidade do cotidiano, como o pão de cada dia. O perdão, colocado nesse nivelamento, significa dizer que nós temos que nos exercitar no amor todos os dias, nas pequenas alfinetadas, com o filho, com a esposa. Antes de adormecermos, vamos ao quarto do filho e dizer: meu filho, você me desculpe, mas naquele momento eu fui muito agressivo com você. Ou então com a parceira, dizer: meu bem, vamos fazer as pazes. Não dormir um de costas para o outro, porque não é bom nem para um, nem para o outro. Outro dia eu vi um casal assim, um ficou esperando o outro dormir e ambos ficaram acordados. Aí um de repente ia ao banheiro, voltava, e o outro lá, de costas. Aí o outro esperava esse que voltou do banheiro dormir, que não dormia, depois levantava e ia tomar um copo d'água, depois voltava e deitava. Chegou de manhã, eles concluíram os dois, depois de passar uma noite sem dormir, que os dois não tinham conseguido dormir, que ficavam um esperando o outro dormir, achando que ela só, estavam sofrendo de insônia. E contrataram: nunca mais vamos dormir aborrecidos um com o outro. A gente limpa no mesmo dia, como dizia Jesus: a cada dia basta o seu mal. Então nós precisamos estar equacionando essas questões no cotidiano. Mas Jesus propõe uma outra modalidade de perdão, quando fala de que Deus nos perdoa, né? Pai, perdoa-nos. Quando ele fala que Pai nos perdoa, ele está falando de um outro perdão, é o perdão do lato sensu. Porque Deus não se magoa, não se machuca. Esse perdão que Jesus está propondo é o amor incondicional posto. Ou seja, nenhum filho consegue de tal modo lesar as leis de amor que o pai não dê uma nova chance. Deus está incondicionalmente dando novas chances. É o perdão no sentido do lato sensu da palavra. De alguém que não se magoa, um ser humano, não Deus, e o outro tenta lhe lesar, e ele sempre oferece novas oportunidades, sem ser conivente com o erro. Esse é o grande perdão, o perdão do divino, das grandes almas. Nós estamos ainda no perdão do estrito sensu. A gente se magoa, fica fazendo um trabalho de auto-perdão, a gente lesa o outro, não consegue se perdoar, fica chateado com a gente mesmo, uma semana, às vezes um ano, para fazer a reconciliação com um filho que a gente magoou, que a gente agrediu. É o perdão no estrito senso da palavra. Então tem esses dois níveis de perdão que Jesus propôs, que precisamos considerar. Estamos mergulhados, sabe, Coelho? Esse corpo é uma demonstração do perdão divino. O teu corpo é uma demonstração de que Deus te perdoa, dando a oportunidade de continuares o aprendizado, continuares a crescer. Muito embora a gente tenha feito tantas falcatruas, se equivoque tanto, mas Deus não nos abandona, sempre nos dá a oportunidade. É verdade que as oportunidades são correspondentes às nossas responsabilidades. Quem comete um delito não tem o mesmo nível de liberdade. Quem quebra um carrinho, o pai não dá o mesmo carrinho quando ele quebra o filho pela terceira vez. Dá uma sanção. Então o divino, à medida que nós vamos cometendo equívocos, nós vamos ficando cerceados pela lei. E esse desconforto, que é a dor, nos chama a necessidade de nos auto-perdoarmos, reparando-nos ou reparando nos outros, para ganhar novamente a liberdade cósmica. E o Espiritismo, em que pode nos auxiliar nesse sentido, Alberto? Abrindo-nos espaço para dizer que somos aprendizes da vida. Todos nós. Não desista de você, porque às vezes você tem dificuldade e comete erros repetidos numa mesma área. Por exemplo, se você é um dependente químico, se segura, mas você tem as recaídas. Não faça disso a sua tragédia. Não defina a sua vida porque você não consegue trabalhar a sua agressividade. Porque o seu ciúme, aqui e acolá, você cai de novo no ciúme, na inveja, na maledicência. Não desista, continue lutando. Porque o caminho de autossuperação
passa pelo aprendizado, que vai nos tornando mais maduro. E essas lições que a gente repete em função dos nossos condicionamentos com que nós nos permitimos estimular em outras vidas ou nessa vida, eles precisam de um tempo para que a gente se descondicione e crie novos condicionamentos. Esse é o caminho do perdão. O Espiritismo nos abre espaço para que a gente se acolha sem nenhuma atitude de conivência com os nossos erros. Acolhe o outro sem nenhuma cumplicidade com o equívoco do outro, do filho, do esposo, da esposa, porque somos pessoas que temos a compreensão de que perdoar é assumir a responsabilidade pelos nossos atos e fazer o movimento de reparação correspondente. Então, o Espiritismo, nos dando essa plataforma, nos ensina que o amor é a pedra de toque através da qual nós conseguimos fazer o salto do auto-perdão e o perdão ao outro pelas vias da amorosidade. Alberto, nossos agradecimentos a você. Esperamos contar com você outras vezes. Com certeza, as suas palavras de hoje foram bastante esclarecedoras para todos os nossos amigos. E os nossos amigos de casa, fica o nosso abraço. Esperamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!